Resolver agora 0,5 elevado a 0,5, um decimal elevado a outro número decimal. Primeira coisa, já vou explicar tudinho para vocês, tá? Vamos resolver, transformar em fração, tanto um quanto o outro. Ó. Como que a gente transforma em fração? Sem o zero e sem a vírgula, o número no numerador ali, sempre seguido do número 1. E o que vai determinar se é por 10, se é por 100, se é por 1000, porque todo número decimal a gente transforma em uma potência, ou em uma fração com denominador de potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000. O que vai depender, o que vai dizer se é por 10, se é por 100, se é por 1000, vai ser o número de casinhas que a gente tem depois da vírgula. Ou seja, o total de números que eu tenho depois da vírgula. Um só aqui, um zerinho só ali. Tá vendo? Então, é o número sem a vírgula e sem o zero, coloca no numerador, sempre seguido do número 1, e o que vai indicar quanto zero tem é o tanto de números que eu tenho depois dele aqui, tá? Então, esse aqui é o mesmo que lá de cima, né? Ó, 5 décimos elevado a 5 décimos. O que a gente pode estar fazendo aqui? 5 e 10 eu encontro na tabuada do 5. Então, toda vez que eu conseguir reduzir a fração em uma operação matemática que você estiver fazendo, quando você conseguir reduzir a fração, pode reduzir sem medo, tá? Para você trabalhar com números menores, olha só, tá vendo? 5 décimos, ainda mais quando é potência, eu preciso transformar em uma raiz, eu preciso colocar as propriedades nela, com ela reduzida, vai ser muito mais fácil para você fazer isso, tá bom? Então, sempre procure simplificar frações. Foi o que eu fiz aqui, dividindo numerador e denominador por 5, a gente encontra 1 sobre 2. Mesma coisa eu fiz com o expoente ali, certo? E por que que daqui veio para isso aqui? Toda vez que eu tiver uma potência, ó, isso é uma potência, tá vendo? Tem um número elevado a um expoente. Uma potência fracionária, o expoente é uma fração. Isso vira sempre uma raiz, tá? Independente se aqui for uma fração ou se for um número. Vamos supor que eu tivesse esse número, ó, 3 elevado a 2 quartos, tá vendo? Como eu disse, toda vez que a potência fracionária, ela vai virar uma raiz. Então, eu já posso fazer uma raiz, certo? Viu potência fracionária? Pode fazer uma raiz, caso você esteja precisando ali na hora de resolver dessa forma, tá? A raiz. O que vai ser? A raiz tem índice e tem expoente, tá? Sempre uma raiz tem índice e tem expoente. Do mesmo jeito que uma fração tem numerador e denominador. Então, o que a gente faz? Faz a raiz, a base, que é esse númerozinho aqui, ele vai lá dentro da raiz. Igual aqui, ó, tá vendo? Quem é a base aqui? 1 sobre 2, foi lá para dentro da raiz. Quem vai ser o índice? Índice é aqui. Quem vai ser o índice e o expoente da raiz vai ser a fração que vai me indicar isso, tá? Como que ela vai indicar? É como se tivesse um solzinho, uma brincadeirazinha, tá? Mas esse denominador sempre vai ser o índice. Portanto, o numerador é o expoente. Tá vendo como fica um pouquinho complicado de você gravar? E quando você falar no solzinho, o que você vai pensar? Quem está exposto ao sol é o 2, que está lá em cima da fração, tá vendo? Então, a gente vai colocar ele na sombra. O que é sombra? Embaixo da raiz ali, ó. Então, ele vai como expoente aqui, ó, embaixo da raiz. E o 4, que já está tipo numa sombrinha, ou seja, embaixo da fração ali, ele vai exposto ao sol, ó, aqui no índice da raiz, tá? Ó, vamos supor que o solzinho esteja lá e esteja aqui. Aqui o 4 estava na sombra, foi para o sol. O 2 estava no sol, foi para a sombra. Mesma coisa aqui, você já dá para saber quem vai ser aqui e quem vai ser aqui, não dá? Então, quem seria aqui? O 1, que é o expoente, né? Ó, solzinho. Quem está ao sol vai na sombra, que é o expoente aqui. E o 2, que é o denominador, vai como índice aqui, que está na sombra, vai para o sol. Por que eles não estão aparecendo aqui? Toda vez que eu tiver uma raiz e não tiver índice aqui, sempre, sempre, sempre vai ser o 2. Só que sempre também ele não vai aparecer. Vai ser sempre assim, tá vendo? Ó? Raiz quadrada, raiz quadrada. Aqui não aparece, aqui só tá aparecendo porque eu coloquei, porque ele também não era para aparecer. Então, a raiz, sempre que não tiver um índice, é o 2.
Expoente, que é o númerozinho que fica aqui, sempre que não tiver, é o 1. Então, toda vez que o expoente for 1, não vai aparecer, e o índice for 2, não vai aparecer. Então, é só a gente transformar só nisso aqui. Só que isso aqui já está aqui, porém escondidinho, tá bom? Deu para entender que uma potência fracionária vira uma raiz? Ó, quando não for 1, vai aparecer. Quando não for 2, também vai aparecer. Sempre vai ser assim, tá? Deu para entender até aí essa propriedade? Outra propriedade aqui, ó. Tirando esses dois agora. Eu tenho uma raiz de uma fração. Essa raiz quadrada, no caso quadrada, por conta do índice 2 aqui, eu posso desmembrar ela. Essa raiz está para 1, assim como ela está para o 2. Assim, ó. Eu desmembro ela, entendeu? Eu posso tirar a mesma coisa que quando eu tiver uma assim, eu posso fazer assim também, colocar dentro de uma raiz só. Vai depender, como eu disse, sempre do que você está precisando no momento. Raiz quadrada de 1 é 1, que o número que eu multiplico 2 vezes por ele mesmo e dá quem está dentro da raiz é o 1 aqui, nesse caso. A raiz quadrada de 2 não é uma raiz exata, então a gente deixa ela como raiz de 2 mesmo. E acabou. Deu para entender? O tanto de propriedade que a gente usou aqui? Que show essa questão? E tem um detalhe. Quase sempre os exercícios não quer que você deixe raiz no denominador. Então ele pede para você fazer o quê? Racionalizar. O que é racionalizar? Tirar essa raiz daqui. E como que a gente consegue fazer isso? Por uma outra propriedade, que eu vou explicar para vocês agora. Então, possa ser que você veja essa alternativa, essa resposta nas alternativas, e possa ser que você veja com ela racionalizada, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Olha só, como que é racionalizar? Se eu multiplico essa raiz de 2 por ela mesma, eu vou ter raiz de 4. E raiz de 4 é uma raiz exata. Então, eu posso multiplicar aqui. Por isso que a gente multiplica sempre, quando a gente vai racionalizar, pela raiz que está ali embaixo. Porque se fosse raiz de 3 aqui, e eu multiplicasse por raiz de 3, 3 vezes 3 daria raiz de 9, que também é exata. Ou seja, isso faz o que o exercício pede. O que é o que a gente está fazendo? Eliminar a raiz do denominador, tá bom? E toda vez que a gente mexe em uma fração embaixo por um número, lembra disso? Lá naquelas 5 décimos que a gente fez, a gente não dividiu em cima e embaixo por 5 para simplificar. Então, fração, gente, eu posso mexer nela multiplicando ou dividindo. Só que o que eu faço embaixo, no denominador, obrigatoriamente eu tenho que fazer no numerador. Ela tá do ladinho aqui, ó, mas é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Multiplicando aqui e multiplicando aqui, certo? A gente só coloca do lado na racionalização, tá bom? E quanto que dá aqui, ó? 1 raiz de 2 vai dar 1 raiz de 2. Por que só ficou raiz de 2? Esse 1, ele não aparece, gente. Toda vez que eu tiver só isso aqui, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui, mas eu tenho isso aqui. Deu para entender? Esse 1 nunca vai aparecer na frente dos radicais, na frente das letras, igual se eu tenho isso aqui, ó. A. Eu tenho isso aqui, gente. Um A. Entendeu? Só que ele nunca vai aparecer. Do mesmo jeito que o índice 2 não aparece, o expoente 1 não aparece e o coeficiente 1 também não aparece. Mas sempre estão lá, tá? Se eu tiver que somar, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Raiz de 2 mais 2 raiz de 2, quanto que dá isso? 3 raiz de 2, porque aqui eu tenho uma raiz de 2, certo? E aí, voltando aqui na racionalização. 1 vezes raiz de 2 dá 1 raiz de 2, que é apenas raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, aqui a gente multiplica os radicandos, que dá raiz de 4, e a raiz de 4 é exata, que é 2. Ou seja, essa é a segunda alternativa que pode ter lá como resposta, na forma racionalizada. Certo, gente? Expliquei bem devagarzinho para vocês entenderem perfeitamente, tá, gente? Bora ver mais uma dessa? Parecida?
Essa vai bem rapidinho, gente, porque vocês já pegaram o jeito aí de como fazer tudo, eu só vou estar explicando para vocês. E ela também, ó, tá vendo? Não vai precisar racionalizar, porque o denominador não é uma raiz, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, transformar o 0,25 em uma fração e o 0,5 também em uma fração. Esse 0,5 já fizemos ali no anterior, né? Das 5 décimos. Pega o número, sem o zero, sem a vírgula, coloca no numerador, sempre seguido do número 1, e vai ser por 10, porque eu só tenho uma casinha depois da vírgula. Aqui, o número sem a vírgula, coloca no numerador, sempre seguido do número 1, e vai ser por 100, porque eu tenho 2 números depois da vírgula, certo? Até aí, tudo bem? E aí ficamos com 25 centésimos elevado a 5 décimos. Vamos fazer, lembra que eu falei para vocês? Simplificar sempre que possível? Então, aqui a gente consegue simplificar por 5 e por 5, que a gente tem meio. 1 sobre 2. Aqui, eu poderia simplificar por 5? Poderia, só que ela não ficaria na sua forma reduzida ao máximo. O maior número que eu encontro 25 e o 100 em uma tabuada é na tabuada do 25. Então, eu já posso dividir diretamente por ele. 25 dividido por 25 dá 1. E 100 dividido por 25 dá 4. Agora sim, ó. Qual tabuada eu encontro o 1 e o 4? Só a do 1. Isso é uma fração irredutível, ou seja, não dá para eu simplificar mais, tá bom? E aí, alguém lembra disso aqui? Potência fracionária vira uma raiz, onde a fração é o índice e o expoente. O solzinho, quem está no sol? O 1 vai para dentro da raiz. Quem está na sombra, o 2, vai para o sol ali. Então, como a gente não usa, já nem vou usar aqui para vocês não se confundirem. Fica somente a raiz quadrada, porque eu sei que é 2 aqui, de 1/4, tá? Aqui a outra propriedade que a gente aplica, que a gente pode desmembrar isso aqui, e ficamos com raiz de 1 e raiz de 4. Por que raiz, né? Raiz quadrada? Toda vez também, gente, que vocês ouvirem somente raiz, é porque tá falando da raiz quadrada. Porque toda vez que não tiver que não for o 2, ou que não for só a raiz, ou a raiz quadrada, do jeito que você quiser falar, vai ter índice. Então, você vai ter que ler raiz cúbica, raiz quarta, e assim sucessivamente, tá bom? E aí, aqui, ó, as duas têm raízes exatas, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, é o resultado dessas raízes aqui. E deu 1 sobre 2. Já está na forma reduzida, então acabou. Muito simples essa daqui e show de bola, né? Fala aí. E é isso, gente. Gostaram dos exercícios aí? Espero que tenham entendido. Bora praticar mais, né? Que matemática é praticar, praticar, praticar. Porque cada vez aparece coisinha diferente em um exercício. E quando você pratica, você fala: eu já vi isso aí. Eu já sei simplificar. Eu já sei transformar uma potência fracionária em uma raiz. E a volta também, eu já sei tirar da raiz e transformar numa potência fracionária. E vice-versa. Tá bom, gente? Não sabe? Deixa que eu te explico.